como identificar o regime tributário da minha empresa. Uma dúvida que as pessoas perguntam, e até no momento de fazer um planejamento, de escolher a questão tributária para a sua empresa, as pessoas ficam bem preocupadas, até porque metade do teu lucro praticamente vai para impostos, né? Ou seja, você divide aí com o teu sócio chamado governo. Vamos falar sobre isso. Eu sou o Altair Alves, contador, CEO da Soluzione Contábil, do Gerando Empreendedores. O maior apoio hoje aqui no YouTube para pequena empresa no Brasil, e pode ter certeza que independente do tamanho da sua empresa, nós podemos te ajudar em todo o Brasil com serviços bem qualificados no ponto de vista de especialidade, né? Porque a gente não atende todos os segmentos, atendemos alguns segmentos em todo o Brasil, e vai ser muito bom, né, poder te ajudar nessa questão tributária, principalmente no planejamento tributário e redução da sua carga tributária de forma legal. O que acontece? Quando você abre uma empresa, você escolhe o regime tributário. Você pode escolher o lucro real, simples nacional, lucro presumido, no momento da abertura da sua empresa. Para isso, a gente precisa, e não tem ninguém que fala para você, vai por esse regime que é o melhor regime. Não tem como, fica muito difícil a gente chegar a uma conclusão sem ter os números, ou pelo menos a projeção que você tem. Eu vou te dar um exemplo bem simples, né, para você entender sobre o planejamento tributário. Quando eu abro uma empresa médica, por exemplo, que vai prestar serviço em hospitais, em locais de terceiros, eu tenho duas opções aí. Primeiro, lucro presumido, que ele vai começar com 13,33% aqui na cidade de São Paulo, ou 16,33% na cidade de Palmas, porque tem a questão do ISS. Só que no Simples Nacional nós temos dois anexos, o anexo 3 e o anexo 5. O anexo 5 começa com 15,5%, o anexo 3 começa com 6%. Então, eu comparado aos 13,33% a 6%, fico com 6%. Eu comparado aos 15,5% que é do anexo 5, eu comparado aos 6% do anexo 3, eu fico com o anexo 3 do Simples Nacional, certo? Só que para isso eu tenho que ter o fator R, que é 28% de despesas trabalhistas referente ao meu faturamento. Então, eu não tenho como, eu te dei um exemplo bem simples, tá, para você poder entender. Então, eu não tenho como falar para você se eu não tenho os números. Por quê? Porque eu posso conseguir um Prolabore, por exemplo, se você vai ganhar 20 mil reais por mês como médico PJ, eu consigo um Prolabore de 28%, nós estamos falando aí, colocar 30% para fazer um cálculo de 6 mil reais, então 5.800. Eu consigo fazer isso, certo? Tem imposto de renda, tem INSS, mas vai valer a pena eu colocar você ali no anexo 3 ali do Simples Nacional. Perfeito. Você vai estar na segunda faixa de alíquota ali, em torno de 8%, 8,3%, maravilha. Você consegue ir bem. Só que se você faturar 40 mil, por exemplo, pode ser que o lucro presumido a 11,33%, mais 2% de ISS, 13,33%, seja melhor no ponto de vista, porque eu não vou conseguir ter um 28% de folha com esse valor de faturamento, com Prolabore, porque a incidência de imposto de renda vai comer toda essa diferença. Então não tenho como, naquele momento ali, pode ser que os 13,33% do lucro presumido seja o melhor caminho para você, porque lá no anexo do Simples Nacional, no anexo 5, você já pagaria aí em torno de 18%, tá certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês em relação a isso? Primeiro que fazer planejamento tributário requer estudo e conhecimento da situação de cada cliente. Então, não tem como eu chegar para você e falar, olha, você vai pagar um menor imposto para essa atividade com esse regime, com Simples Nacional, com lucro presumido. Não, eu preciso fazer cálculo para ter certeza. E ponto final nesse assunto. Se você precisar de um planejamento tributário para sua empresa, primeiro link na descrição, é só você chamar e a gente vai te ajudar. Agora, vamos para o próximo passo, que é o tema desse vídeo, que seria como identificar o regime. O regime, ele é identificado, primeiro, Simples Nacional. Eu faço a opção no momento que eu abro a empresa, ou uma vez por ano, em janeiro, eu faço a opção pelo Simples Nacional. Eu entro lá no site do Simples Nacional, coloco lá consultar optante, e lá eu sei que eu sou Simples Nacional ou não. Se eu não for Simples Nacional, eu sou lucro real ou lucro presumido. O lucro real, lucro presumido, você acaba aderindo com base na adesão, no envio de declarações pelo lucro presumido. Então você começa a tua empresa, quando você envia as primeiras declarações ali como lucro presumido,
a Receita Federal vai entender que você é lucro presumido. E a opção também do lucro real da mesma forma, tá certo? Então, basicamente é assim que você identifica a tributação da sua empresa, tá certo? Olha, precisou da ajuda na nossa contabilidade para abrir sua empresa, fazer contabilidade, reduzir carga tributária, o que você precisar, nossa equipe está muito bem preparada para poder te ajudar. Primeiro link na descrição, tá bom? Fica com Deus, muito sucesso e até nosso próximo encontro.